Então, essa é uma informação que para mim é uma informação chocante. Chocante. Quer dizer, 1 de 5 trabalhadores em escala mundial, com toda, não é o desenvolvimento tecnológico moderno que você falava ontem, e com toda a modernidade da nossa sociedade, 1 de 5 trabalhadores trabalha em horário excessivo. Então é uma questão muito chocante. Acho que isso aqui tem, digamos, uma influência, oferece uma certa perspectiva para análises sociológicas sobre a questão do trabalho. Então, isso em escala mundial, aqui tem a média ponderada, mas é praticamente a mesma coisa. Agora eu quero voltar um pouquinho sobre o Brasil. Então esse é o panorama mundial. No Brasil, eu peguei 2 datas, 2000 e 2010, para a gente olhar um pouquinho. Não é, primeiro vamos ver 2000, sobe mais um pouquinho aqui, 2000. O quadro em 2000 era um quadro muito duro, superior àquela média internacional. Olha aqui no total, nós tínhamos praticamente 25% de nossa força de trabalho, 1/4 da força de trabalho, trabalhando em jornadas extremamente longas, né? Os homens, essa era um pouco maior a percentagem para os homens, as mulheres não é com 18%, os homens 29%. Né? Além disso, se nós compararmos e tentássemos olhar para ver uma perspectiva de movimento 2000 e 2010, há uma mudança significativa no caso brasileiro, que é o que eu posso, digamos, trazer para vocês. E essa é uma informação, de certa forma, surpreendente, uma vez que a briga no Congresso Nacional é uma briga muito, sabe, não há perspectiva de que haja sequer uma votação, muito mais uma aprovação da PEC 23195, que reduziria no setor privado as 44 horas para 40 horas semanais. Então vamos 2010. Então só para lembrar, 25%, 29 e 18. Vamos lá. Não, para cima. Aquela era para cima. Então, olhem aqui, 2010. Há uma mudança significativa. 25 para 15, 29 para 18 e o outro era 19 para 11%. Há uma mudança significativa, há uma diminuição. Quer dizer, aqui nós praticamente retomamos o padrão internacional. Era 22%, um pouquinho menos que 22%, só que 22% era para uma data anterior, né? Era para uma data anterior. Mas a minha expectativa, com dados mais recentes, não seria de uma mudança, não é de uma redução. Então, em termos de... Nós temos em termos de dados estatísticos, nós temos uma significativa, pode-se dizer que é uma significativa mudança no caso brasileiro. Eu não especulei muito as razões, mas certamente estão vinculadas às questões de inspeção do trabalho, de formalização das condições de trabalho, mesmo elevação dos níveis dos salários, coisa semelhante. Enfim, isso ainda está aberto de tentar entender por que houve essa redução, digamos, no trabalho excessivo, no caso brasileiro, de 2000 e 2010, e o que eu posso apontar é que, de fato, ocorreu uma mudança. Agora, só para especificar um pouco mais, o trabalho excessivo, ele se concentra em algumas categorias, não é?
Então poderíamos olhar aqui o trabalho excessivo, ele está mais, digamos, vinculado a atividades tipo transportes, 36 em 2027, em 2010. Comércio, todo mundo sabe, comércio, 33 em 2021, em 2010. A construção é outro bastião do trabalho extremamente longo, mas não deixa, aqui também alojamento e alimentação, também, ó, 38 e 24%. Então, esses seriam os setores mais fortemente, digamos, aqueles que têm uma prática de trabalho alongado no Brasil. Agora eu gostaria, acho que as informações de dados são essas aí, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre esses resultados. A primeira consideração é de que aquela primeira tabela que eu apresentei, de redução da jornada de trabalho, a primeira de todas, isso, em termos históricos, nos países europeus, obviamente uma tabela como essa, ela legitima toda uma discussão, não é legitima, ou pelo menos fornece, não vamos usar o termo legitimidade, ela fornece um certo suporte argumentativo para o pós-modernismo do fim do trabalho, da perda da centralidade do trabalho, não é? Eu estava aqui com a revista dos anos, não é? Essa revista aqui, não é? O futuro do trabalho, o texto do André Gortz, o declínio da relevância do trabalho e a ascensão dos valores pós-econômicos. Exatamente nesse sentido de que há uma redução através do tempo, uma redução secular do trabalho, e que esse seria um parâmetro, não é, multinacional. Aí pode ser questionado. Agora, por outro lado, como eu lhes disse, aquele 22% nos dias, digamos, entre 1995 e 2005, é uma informação extremamente importante sobre a questão de que processo civilizatório é esse nosso. Sobre o processo civilizatório. Que civilização está sendo construída, é uma civilização que continua a ser centralmente a civilização do trabalho. Centralmente. 1/4 das pessoas, uma de cada 5 pessoas, é trabalho em jornadas excessivas. E, então, a questão do processo civilizatório, a la Elias, da domesticação da sociedade, ainda estamos por encontrar os meios de domesticar a duração da jornada de trabalho. Outra consideração que eu gostaria de fazer também para vocês é que com essas informações, isso eu não coloquei em tabela, com essas informações, também os autores que fazem essa estimativa mundial nos fornecem um número para a quantidade de trabalhadores que existem hoje no mundo. Então nós chegamos a um número próximo a 3 bilhões de trabalhadores nesse nosso planeta.
Então, essa informação, para mim, é uma informação extremamente importante desse livro, não é? Porque, de certa forma, nos possibilita pensar da seguinte maneira: todo dia pela manhã se levantam 3 bilhões de pessoas e vão para o batente durante 8 a 10 horas por dia. Então a gente pode imaginar a quantidade de valor que é produzido por esse trabalho em escala internacional. Então seria um elemento ilustrativo da melhor qualidade, eu acho, para quem tem interesse em teoria do valor-trabalho, quer compreender teoria do valor-trabalho, use essa informação. Todo dia, 3 bilhões de pessoas se levantam e vão para o batente, 8 a 10 horas ao dia. Então você terá uma aproximação muito real da produção de valores em escala mundial. Então, para quem tem interesse em teoria do valor-trabalho e pensar a teoria do valor-trabalho nos dias de hoje, eu acho que esse é um elemento preciosíssimo. Tá? É isso que eu gostaria de comentar para vocês. Muito obrigado. Obrigada, professor Sadinho, professora Silva de Paula. A todos, dizendo que essa oportunidade devemos a um trabalho de organização do CATANG, incentivando a formação de um grupo rede que possa estender as discussões do trabalho e esse lance de pensá-lo para a frente. Detenho-me. Opa, muito obrigada. Basta o celular para mim. Tá bom, obrigada. Detenho-me numa discussão que deleta parte. Não é a última, porque me valho de todas as contribuições que os colegas colocaram. Isso ajuda muitíssimo, porque trago uma reflexão a vocês que tem um fundamento sociológico, sem dúvida, mas ela tem um diálogo com a filosofia, porque discuto, a partir do pensamento do trabalho excessivo, o trabalho visto pelo ângulo do tempo. Tempo no trabalho. Como é que esse tempo de vida é invadido pelo trabalho? O trabalho como um povo, tomando conta de todos os poros da vida do trabalhador e, portanto, dessa vida coletiva se vive uma euforia da obsessão pelo trabalho, o que pode reverter em muitas outras considerações, né? Que não é um entusiasmo pelo trabalho, é o trabalho sendo uma sobrecarga e, ao mesmo tempo, sendo aquele elemento presente em todos os momentos da vida, a ponto até de torná-la obscura em alguns momentos, porque o trabalho está ele fazendo a sua presença. Essa comunicação pensa que, por um outro momento de uma pesquisa que vem sendo feita a partir de 2013, sobre a produtividade do trabalho, e ela está inversamente relacionada à quantidade de capital empregada para produzir. Vamos dizer assim, que essa é a linguagem oficial de se pensar produtividade do trabalhador. E as medidas que provocam o aumento do uso do capital têm efeitos positivos sobre a produtividade do trabalho, mas não implicam necessariamente um crescimento da economia. Então parece que
os economistas levam isso como um paradoxo. E o caso brasileiro, recente, tem exemplificado melhor ainda. O setor de serviços, pensando genericamente, já vou mostrar que o recorte que foi feito para discutirmos isso, ele é heterogêneo. E a sua taxa de produtividade, tomada como um avaliador de desenvolvimento em todas as economias, em todos os centros, ela é de enorme dificuldade de atenção, comparada principalmente com o setor industrial. A produtividade associa, portanto, velocidade de realização das operações e a rapidez do encadeamento entre elas, em todas as operações de trabalho. O que se deduz, e esse é o nosso principal pressuposto, que a busca de produtividade é a capacidade de trabalhar contra o tempo. A base nossa é imaginar que nós vamos experimentar esse tempo de trabalho, esse tempo de vida. Se trabalho é ação de natureza física, mental, social, e tempo é movimento, quais são os parâmetros dessa relação nas condições